duas coisas aconteceram. Contra a postura daquele criminoso, Sim. a pandemia se estendeu mais tempo no Brasil. Então, o que aconteceu? De um lado, desorganizou totalmente os fluxos da saúde, a pandemia, porque ele gerava briga o tempo todo com o gestor municipal, o gestor estadual, né? Confusões o tempo todo com a gestão interfederativa. E o fato da pandemia ter durado muito tempo no Brasil fez com que os hospitais tivessem que ficar muito tempo lotados só de paciente com Covid. Então, você desmarcou cirurgia, desmarcou exame. Quem tinha diabetes tinha mais dificuldade de cuidar do seu diabetes, porque não conseguia fazer o segmento, não conseguia fazer os exames, porque estava lotado da Covid. Né? Quem estava com câncer fez o diagnóstico mais tardio. Então, tudo isso foi represado e está no nosso pé ali, dos secretários municipais, estaduais, dos hospitais, da população brasileira. Então, o nosso maior desafio é esse. Agora tem especialistas, ele é disruptivo nesse sentido, ele junta capacidade do setor privado, cria novos mecanismos na gestão pública para dar conta disso. E a minha maior batalha, esse é o meu maior desafio, a minha maior batalha é contra o negacionismo, viu, Caju? Eu até na minha posse eu falei isso, viu, Leila, assim, na minha vida política, eu sempre tive muitos adversários, porque quando você tem uma posição, a Leila tem posições muito firmes sobre defesa da mulher, do meio ambiente, da educação, da saúde, você tem adversário, você também, Cajuru. Mas eu nunca tive inimigo. Mas como médico, como professor universitário, como pesquisador da saúde, como ministro da saúde de novo, o meu maior inimigo é o negacionismo. Essa é uma batalha que eu vou enfrentar. Nós precisamos derrotar o negacionismo, porque senão ele vai continuar matando vidas no nosso país. Irmã Leila. Bom, primeiro parabenizar pela implementação desse programa, né, a tentativa de realmente levar, né, a medicina, né, os especialistas para a população brasileira através do SUS. Mas eu pergunto a você, qual é o maior desafio? Porque nós estamos falando de um país continental e que tem regiões que praticamente essa questão de especialista é quase inexistente, né? Assim, como é que você vê, né, a implementação deste programa e quais serão os maiores desafios para chegar principalmente na região norte, nordeste? Né? Ó, Leila, só tem um jeito, identificar onde esses especialistas estão e encontrar um mecanismo que ele possa atender a população que está longe dele. Você foi no coração, foi a cortada ali da nossa grande oposto. Né? A gente fez um estudo, chama Demografia Médica, pela primeira vez o Ministério da Saúde financiou esse estudo. Ele era feito pela Faculdade de Medicina da USP, no começo os conselhos bancavam, depois só a Faculdade de Medicina da USP, e o Ministério bancou isso aí. A gente divulgou há 2, 3 semanas atrás que é a distribuição dos especialistas no país. Só 10% dos médicos e médicos especialistas estão exclusivos para o SUS. 90% ou tem 2 vínculos, ele está ali num serviço que é só do SUS, às vezes num serviço privado, né? E desses 90%, 20% estão só na iniciativa privada. E, como a Leila falou, a distribuição é muito desigual. Aqui, em Brasília, você tem 6 vezes mais especialistas pelo tamanho da população, do que você tem no estado que tem menos especialistas, que é Maranhão, Pará, Amazonas. Então, o que o Agora Tem Especialista busca fazer? 2 coisas. Uma é trazer isso que está na iniciativa privada para atender ao SUS. Então, nós vamos pegar a dívida que os hospitais privados têm, que os hospitais filantrópicos têm com a União, e trocar essa dívida por atendimento, por cirurgia, por levar paciente do SUS lá nesse hospital para ser atendido pelo SUS, sem pagar R$1, né? Fazer a mesma coisa com os planos de saúde e usar muito o mecanismo de telesaúde. Vou citar um exemplo, Leila. Na semana passada, a gente acompanhou uma cirurgia que foi feita lá em Manaus, uma cirurgia cardíaca de criança. Uma criança, 1 ano e pouco de idade. Uma cirurgia cardíaca nessa criança foi feita lá em Manaus por um cirurgião cardíaco. Tem 3 cirurgiões cardíacos pediátricos no estado do Amazonas inteiro. Só 3. Um dos 3 que liderou a cirurgia, acompanhado em tempo real, o tempo todo, preparado, análise dos exames, lá dentro da sala de cirurgia, 7 câmeras diferentes, pelo professor Fábio Jatene, pelo Marcelo Jatene, no Hospital do Coração em São Paulo, por telesaúde. Então, isso num programa do Ministério da Saúde, na parceria com a HCOR, com o hospital privado. Não seria possível fazer essa cirurgia. Essa criança, a família ter que ir para São Paulo, demorar 3, 4 meses para ir. Então, você utilizar a tecnologia de informação hoje para aproximar onde está lá esse médico especialista e levá-lo mais próximo de quem mais precisa. Né? Então, é um grande desafio, mas nós vamos dar conta de fazer. Viu? Só para complementar, com relação aos hospitais, aos planos de saúde, né? O como ser atrativo para que eles possam aderir ao programa. Mas, assim, a minha preocupação é com relação ao especialista, o médico. Como trazer esse médico, fazer com que esse médico, né,
permaneça no SUS, abrace essa iniciativa do SUS para regiões mais remotas. É isso que meu questionamento com você com relação ao médico, porque a instituição, tudo bem, você está resolvendo o caso dela, questão financeira, questão de equipamentos e tudo mais. Plano de saúde é a mesma coisa, mas e o médico? De um lado, tentar usar, enquanto esse médico está na iniciativa privada, fazer com que ele atenda pessoas do SUS, então, negociando essa dívida da instituição financeira. Sim. Então você faz com que, mesmo ele estando lá na iniciativa privada, ele vai receber pacientes do SUS lá e atender. E a outra ter estímulos para esse médico vir cada vez mais para o SUS, né? Nós vamos lançar agora, como parte do programa, um grande edital de mais ou menos como foi o Mais Médicos, Sim. só que o médico já é especialista. Muitas vezes, Leila, por exemplo, tem um médico que já é especialista, ele é cirurgião cardíaco, mas ele quer fazer um estágio para ele aprimorar uma técnica cirúrgica. Então a gente vai fazer um edital que a gente banca esse estágio dele, levando ele para uma área que precisa. Então ele vai fazer esse estágio monitorado, acompanhado pelos melhores especialistas, pelas melhores instituições de formação, trazendo inclusive aqueles hospitais chamados hospitais de excelência privado do país, tem certificação internacional, o Sírio, o Einstein, o HCOR, como eu falei, o AC Camargo, o Beneficência Portuguesa, o Moinho de Vento, são considerados hospitais de excelência com certificação internacional no Brasil. Eles participando também, mas esse profissional fazendo isso lá numa região que não, ou na região, no estado que não tem, ou mesmo nas grandes cidades, mas que aqui no GDF, mas na periferia, aqui no entorno, que não tem, que tem muita dificuldade de ter esse tipo de atendimento, né? No esforço que você faz aqui no entorno do GDF, já no estado de Goiás também, levando ele para esses lugares, né? Para ver como que ele, ao se qualificar... Eu, quando terminei a minha residência, a minha especialização lá na Faculdade de Medicina da USP, me tornei infectologista, eu fui cumprir um desafio da USP, que era ir lá para o meio da região amazônica, para Santarém, no Pará, montar um núcleo da USP. Por que eu fui para lá? Primeiro que Santarém é um lugar muito bonito, o Rio Tapajós é maravilhoso, era experiência nova, tinha uma realidade de saúde que para mim me interessava muito enquanto médico, infectologista, compromisso com isso, mas eu tinha o suporte da universidade. Eu sabia que indo para lá, eu estava cumprindo o papel da universidade, ia ter suporte dos meus professores o tempo todo, e na época nem tinha essa coisa de telesaúde, não tinha nada. Conseguia falar com a turma lá pelo e-mail, tá certo? Então eu me sentia seguro em relação a isso e sabia que aquilo era importante para a minha formação, para a minha carreira, então era um estímulo para isso. Então, uma aposta nossa para fazer com que esse profissional venha é ter esses modelos de formação, qualificação profissional, como forma de promoção na carreira dele também, né? E é lógico, a gente precisa também investir em coisas que são mais estruturantes, mas que elas demoram mais tempo para surtir efeito. Por exemplo, ter carreiras melhores para um médico especialista nos estados, nos municípios, mesmo no governo federal. A gente vai abrir formação para mais vagas de residência médica, mais formação de especialistas. Só que você vai começar a formar um especialista, você vai demorar, dependendo da especialidade, vai demorar 3, 4 anos para vir. Não é rápido. É muito rápido essa formação. Então, as medidas que a gente precisa... É uma situação de urgência hoje. Para respostas mais urgentes, tem que trazer onde está esse especialista, que em geral está no mundo privado, fazer com que ele atenda o paciente do SUS para a gente ganhar tempo, reduzir o tempo de espera. Leila, você já sabia ou não? O quê? A amada esposa dele é jornalista. Chama Tássia, uma craque. Você é também admirável, homem público, porque sabe reconhecer o valor dos outros. Então, façamos de conta que a Tássia que está te perguntando, não é o Cajuru. Vou tremer aqui. A Tássia pergunta a você, ministro Alexandre Padilha da Saúde, qual um ministro que você se lembra, que você se espelhou e que você acha que, assim como você, que vai ficar na história do país como ministro da Saúde, quem para você é uma referência e ficou na história? Ó, Cajuru, primeiro assim, sem demagogia nenhuma, eu busco me inspirar num pedacinho de cada um de vários ministros. Eu faço questão, desde quando assumi o Ministério de novo, de ter uma reunião, eu tenho pelo menos uma vez por mês, com todos os ex-ministros, ministros do presidente Lula, da presidenta Dilma. Eu faço isso presencialmente, às vezes tem dificuldade, a gente faz virtual. Antes de lançar o Agora Tem Especialistas, eu fiz reunião com eles, passei para eles detalhe, opinião, tá certo? Então, mas é óbvio que a grande inspiração para todos nós é o professor Adib Jatene, que tem uma coincidência histórica. Eu e ele somos os dois únicos que foram ministros da Saúde 2 vezes. O Adib Jatene foi, no finalzinho do governo Collor,
e depois no governo Fernando Henrique Cardoso Cardoso. por um período. Eu fui no primeiro governo da presidenta Dilma, agora do presidente Lula. A gente tem uma coincidência que é muito legal, até vou pedir para o pessoal recuperar esse livro, dá para você e para a Leila, que é, quando eu fui ministro da Saúde da outra vez, eu tinha 39 anos de idade, quando comecei o ministério. Então, fiz 40 anos no primeiro ano. E o professor Olívio Jatene estava fazendo 80 anos e 40 anos 80 anos de idade. Então, a gente fez um livro dos dois, assim, contando um pouco a história de cada um. Acho que ele é a grande inspiração para todos nós. Ele tinha uma coisa muito importante que ele falava, que o maior desafio nosso, a principal especialidade que o médico tem que ser, é o médico ser especialista em gente. Olha, que coisa Ele fala, bonita. ele é cirurgião cardíaco do principal instituto de cardiologia do nosso país, ou seja, é uma especialidade que demanda um tempo enorme de formação, é médico, depois faz cirurgia cardíaca. Ele falava, ó, a coisa mais importante é ser especialista em gente, né? Ele falava muito isso e é uma figura que inspira todos nós. Tá. Eu vou fazer a segunda, a Leila fez duas também, a gente aqui é ping-pong nós dois. Pelé Coutinho, a dupla. No Tá caso, bom. ela é o Pelé, eu sou o Aham, Coutinho. tá certo. É o seguinte, diabetes. Eu sou diabético, é uma praga silenciosa, todos aí do outro lado e todas têm noção do que representa hoje no Brasil e no mundo. Com 3 meses do governo Bolsonaro, a Leila se lembra, e ela me ajudou muito, o Espiridião a mim me ajudou, o Álvaro Dias me ajudou, eu criei um projeto para que o SUS oferecesse o primeiro socorro aos diabéticos e fornecesse a insulina, que para as pessoas necessitadas é terrível, ou seja, o custo. Sancionado o projeto pelo vice-presidente general Hamilton Mourão, que eu chamo de presidente, meu amigo pessoal, ele, a esposa dele, a Paula, janta comigo toda semana, tal, com a Leila. E, de repente, o Bolsonaro voltou da viagem e não regulamentou, de birra. De birra. Ou então porque ele odeia diabético, não sei. De repente ele não gosta de diabético. E talvez não saiba que o Brasil tem quase 30 milhões de diabéticos. Queria te fazer uma pergunta, ministro. É possível o senhor, como tem o projeto lá, está sancionado, o senhor regulamentar isso? Com certeza, Caju, com certeza, né? Assume esse compromisso contigo, Sério? lógico, né? De rever o que tiver que rever, inclusive a gente regulamenta em geral isso com o que a gente chama, né, são os protocolos de diretrizes clínicas que orientam isso. O governo Lula avançou, voltou a avançar muito, né, em relação ao cuidado do diabetes. Uma das coisas foi a farmácia popular colocar todo o remédio para hipertensão e diabetes gratuito no farmácia popular. O último que foi colocado como gratuito agora em fevereiro tem um impacto muito grande, muito importante. Nós estamos fazendo uma ação muito importante, Cajuru, que é para o Brasil poder voltar a produzir insulina aqui no Brasil com muita Isso. força. Você sabe que o Brasil produzia insulina nos anos 90, isso eu acho que é uma política errada do Fernando Henrique Cardoso, de permitir que um verdadeiro dumping das poucas empresas internacionais que produziam insulina acabassem sufocando as empresas brasileiras que produziam insulina aqui. Estamos retomando a produção de insulina no Brasil. Firmamos o que a gente chama de parceria de desenvolvimento produtivo, que é uma parceria que você pega a Fiocruz, junto com a empresa privada nacional e uma empresa privada internacional, faz uma parceria entre elas, passa a produzir insulina aqui, o Ministério da Saúde banca e compra direto delas, por isso que garante essa produção. O registro fica com a Fiocruz. Se essa empresa nacional um dia decidir fechar, ou a internacional decidir parar a operação no Brasil, o registro é da Fiocruz, então fica nosso, a gente consegue produzir aqui. Introduzimos agora a insulina, que é a insulina mais moderna para o diabetes tipo 2, que é chamada insulina Glargina, Que é a minha. garantida pelo SUS agora. Antes ela só estava para o diabetes tipo 1, e vamos passar a produzir a insulina Glargina aqui. Eu fui para a China, junto com o presidente Lula, para a gente amarrar de vez, fui lá visitar a maior fábrica produtora da insulina Glargina. Amarramos de vez uma parceria dessa fábrica com a Bion, que é uma empresa brasileira, com a Fiocruz, para produzir a insulina Glargina aqui, vai produzir na fábrica da Bion em Minas Gerais, gerando emprego, renda e dando segurança. Porque uma coisa que a pandemia mostrou para a gente é que você conseguir produzir os medicamentos no seu país, além de garantir acesso, gerar emprego, renda, tecnologia para o Brasil, dá segurança. Porque se acontece uma coisa como aconteceu na pandemia, você vai lembrar, fechou a exportação, a dependência de produzir só na China, só na Índia, só na região do mundo,
faz com que você corra o risco, com uma situação como aquela, você não conseguir garantir o acesso Claro. desse medicamento aos seus pacientes. Então, o mundo inteiro, depois da pandemia, está vivendo o que a gente chama de uma reorganização global das cadeias de produção, tentando aumentar a produção regional. A insulina é um grande desafio para nós. E sabe por que ficou ainda maior? Hoje o mundo vive uma crise de produção de insulina. Sabe por quê? Porque as principais produtoras de insulina no mundo passaram a produzir os medicamentos emagrecedores, que usam a mesma planta industrial, a tecnologia da insulina. Então interessa mais a eles a produzir o emagrecedor, porque ele vende a R$ 1.700, R$ 10.000, R$ 5.000, preços absurdos, do que produzir insulina. Então o Brasil, a gente deu um passo muito firme, Cajuru, de produzir insulina aqui no Brasil, que gera emprego, renda, tecnologia e dá garantia para as pessoas que têm diabetes que vai ter a produção e a medicação aqui. E pode contar comigo. Obrigado demais. Eu vou voltar O hoje Brasil mesmo, vai te agradecer. né, juntar a equipe ali, se tiver que a gente fazer qualquer tipo de atualização, reanálise nos protocolos, para fazer como se fosse a regulamentação dessa sua lei, pode contar comigo que nós vamos fazer.